Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando você encontrar, você fala aleluia. Pergunta para o irmão do seu lado: você está motivado ainda, irmão? Fala para ele. Isso. Se você não está, você vai ficar. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Diga comigo isso: tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Essa oração, a gente já ouviu ela, já declarou ela. Eu havia feito uma projeção para eu usar no telão, mas aí depois que comecei a fazer, que eu me lembrei que nós estaríamos sem o telão e a gente ia ter que usar meio que improvisado. Então eu só vou usar duas telas para você ver. Eu quero te mostrar essa oração hoje, para que você entenda ela de uma forma que talvez você ainda não tenha entendido. Se já tinha, vai ser aprimorado na sua vida. Mas quando Jesus está mostrando para os discípulos como deveriam orar ao Senhor, eu fiz uma separação desse texto e eu deixei o versículo 9 lá em cima. Portanto, vós orareis assim. Está vendo lá, né? Eu entendo que o Pai Nosso, a oração para que nós pudéssemos falar ao Senhor, deveria ser somente o primeiro versículo 9 e o finzinho do versículo 13, que está em amarelo ali embaixo, está até pegando um pedacinho ali. Mas veja comigo como eu entendo que deveria ser a nossa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Eu entendo que a oração prática seria muito essa: Pai, o Senhor está no céu, e todo domínio, todo governo é seu, e o seu nome seja a todo tempo santificado. Precisaria alguma coisa mais do que essa? Não. Então essa parte que está em branco aqui, que está com essas bolinhas, é a parte que eu entendo que é a parte nossa. Então quando o Senhor nos ensina, Ele diz assim: então vem o teu reino. Para que vem o teu reino? Para que eu e você pedimos assim, constantemente a gente fala para Deus: ah, Senhor, vem o teu reino na minha vida. Ah, Senhor, vem o teu reino na minha casa. Ah, Senhor, vem o teu reino na minha família. Ah, Senhor, vem o teu reino no meu trabalho. Ah, Senhor, vem o teu reino na nossa igreja. Vem o teu reino na cidade. Vem o teu reino sobre o estado. A gente tem clamado isso agora. Vem o teu reino, Senhor, sobre o Brasil. Para quê? Para que nós queremos que o reino venha? Só pode ser para uma coisa: para que o nome dele seja santificado. E o grande problema nosso é que muitas vezes nós queremos que o reino venha para uma conquista pessoal nossa. Outras vezes nós queremos que o reino venha para uma satisfação nossa, para uma honra nossa, e não para que o nome dele seja santificado. Então outra coisa lá: seja feita a tua vontade. Para quê? Para que nós estamos aprendendo aqui às quintas-feiras? Seja feita a tua vontade, para que o nome dele seja santificado. Para que as pessoas, quando olhem para o Luan e digam assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo com você? Você não é mais a mesma pessoa. Quando as pessoas olhem para o Léo, olhem para a Giane, para a Rafa e falam: meu Deus, parece que você mudou. Parece que você vivia de um jeito, não vive mais. Até a sua forma de andar mudou, sua forma de se comportar mudou. O que é isso, irmãos? É quando a vontade de Deus plena vem estabelecida sobre a nossa vida. Mas é para quê? Para benefício nosso? Não. É somente para que o nome dele seja santificado. Eu costumo dizer isso direto aqui na igreja. Deus desejava que o Moisés o obedecesse ao falar a rocha, para que o nome dele fosse santificado, não para que o povo pudesse ver o milagre, mas que o nome do Senhor fosse santificado e as pessoas pudessem dizer: meu Deus, Deus é infalível.
Quando eu estou aqui na igreja ministrando sua vida, estou aqui exercendo até mesmo com insistência às vezes, você precisa permitir que a vontade de Deus se cumpra. É para que as pessoas olhem para você e falem: meu Deus, o Deus, eu vou contar até 3, você fala o seu nome, 1, 2, 3, o Deus desse daí é infalível, porque mudou ele, mudou ela. Então quando você fala: Senhor, seja feita a tua vontade, quando Cristo disse isso: Pai, todavia seja feita a tua vontade, era o quê? Eu estou pronto para pagar o preço que for preciso, eu estou pronto para sofrer se for necessário, eu estou pronto para padecer se é a tua vontade, mas que cumpra o que o Senhor deseja. Então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou agradável e perfeita, é justamente quando eu me alinho àquilo que Deus quer, e as pessoas possam de fato ver Cristo, Deus vivo em nós. Para Cristo estar sendo humilhado, estar sendo achincalhado como foi naquele momento de estar caminhando para ir à cruz, aquilo para muitos algumas pessoas olham e falam assim: meu Deus, mas como é que ele suportou aquilo? Foi humilhante, as pessoas cuspirem nele, baterem sobre ele, ele estava totalmente ferido. Humanamente nenhum de nós temos condições de suportar o que ele suportou. E eu costumo dizer que cada machucadura de Cristo, cada parte do corpo dele que foi ferida, é para que o meu pecado, o seu pecado, a nossa dor, a nossa enfermidade fosse colocada no corpo dele. Era necessário aquilo, e ele suportou calado aquilo. As pessoas ficaram impactadas ao ver o calar dele. As pessoas ficam impactadas quando você não reage quando é humilhado. As pessoas ficam impactadas quando você não reage, quando você é deixado para trás. As pessoas ficam impactadas quando vê Deus se movendo e te honrando de uma forma sobrenatural. E tudo que Deus tem para aqueles que andam na sua presença é uma honra sobrenatural. Conta para o teu irmão: andar na presença de Deus é uma honra sobrenatural. A Bíblia nos ensina isso, que o Cristo, ele escolheu se submeter ao papel de servo, diminuir-se, mas por causa da obediência dele ter se colocado em tanta humilhação, Deus o exaltou soberanamente, fez o seu nome sobre todo nome. O que Deus tem para você, para mim, para nós, quando nós renunciamos a alguma coisa, nós dissemos para ele: para que a sua vontade se cumpra em mim. Meu Deus, o nosso entendimento não é capaz, nosso entendimento não é capaz de discernir isso. Quando nós falamos: seja feita a tua vontade, você vai falar isso de novo? Seja feita a tua vontade. Fala isso para ele: Senhor, faça a tua vontade em mim. Para que você quer que a vontade dele seja feita? Repete isso comigo: para que o nome dele seja santificado. Aí dividi mais uma vez: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Você pode falar isso? Assim na terra como no céu. Para quê? Para que o nome dele seja santificado. Aí depois mais: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se Deus é todo poderoso, então todo ser todo poderoso tem todo poder. Quem crê que Deus tem todo poder? Se ele tem todo o poder, não é necessário nós falarmos isso para ele. O pão nosso de cada dia me dá hoje, porque ele sabe a minha carência, a minha necessidade, a sua necessidade. Ele conhece cada lágrima sua, ele conhece cada lamento seu, ele sabe disso. Então quando nós falamos para ele: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é para quê? Para que o nome dele seja santificado. Mas como que nós esquecemos de fazer isso? Boa parte de nós que estamos aqui hoje já se alimentou 3 vezes, quando não 2, quando não 4, quando não 6. Mas uma boa parte de nós que estamos aqui já se alimentou bastante hoje. Mas uma boa parte de nós, quando você sentou na mesa hoje, não santificou o nome dele, não agradeceu. Ah, mas eu orei em pensamento. Você não santificou a ele diante dos outros. Quando você está numa festa, quando você está no shopping, quando você está no restaurante, você tem coragem de orar ao Senhor, agradecer a comida da mesma forma, fechar o olhinho, abrir a mão e falar: Senhor, eu estou abençoando essa comida? Ou você tem aquele discurso: nossa, estou no lugar público, o que vão pensar de mim? Pensou se o Senhor olhasse para nós e falasse assim: poxa, tem vergonha do meu nome? Então a oração, ela está muito dividida para coisas que são nossas. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem comeu hoje?
dá um sinal de vida, participa um pouquinho. Quem comeu hoje? Deixa eu te perguntar, você deu graças? Alguns aí estão olhando para mim e falando assim, me esqueci. Então você percebe o quanto nós deixamos de santificar o nome dele. Se nós oramos e pedimos para ele, o pão nosso de cada dia me dá hoje, o de hoje ele já deu. Então se ele deu de hoje, santifica o nome dele, que ele vai dar o de amanhã. Quando a palavra dele diz que não é para nós nos preocuparmos, nos angustiarmos, não ficarmos aprisionados dentro de um cativeiro por causa do dia de amanhã, porque o pardal é cuidado dele, as plantas são vestidas por ele. Quanto mais eu e você, imagem e semelhança dele, porque nós somos feitos para exalar a glória dele. Aquilo que ele criou para o seu louvor manifesta o poder. Eu e você exalamos a glória. Você é um transportador de parte da glória de Deus. Conta para o teu irmão que está quase indo para o céu. Fala para ele, você é um transportador da glória de Deus, irmão. Quantos entendem o que eu estou falando? O que mais? Como é que a gente divide a oração? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Você perdoa quem te ofende? Você perdoa quem te calunia? Você perdoa quem não te paga? Você perdoa quem joga você no chão e sapateia em cima de você? Ou você faz aquela oraçãozinha de feitiçaria gospel? Sabia que tem, né? Feitiçaria gospel, cheio. Ah, eu creio, e até imposta a voz, porque eu creio no meu Deus, e no nome de Jesus vai vir na minha mão aqui. Ah, vai. Isso é feitiçaria. A gente fala uma coisa, mas não está pronto a santificar o nome do Senhor. Então o Rian me humilhou, o Rian me caluniou. Então eu liberando o perdão para o Rian, certamente eu serei perdoado por aqueles que eu ofendo. Então ao perdoar o Rian que me caluniou e me defamou, eu santifico o nome do Senhor. Então você se lembra que o Moisés, quando se apresenta diante do Senhor, Deus chama ele para uma conversinha particular. Deus fala para ele, você não entra nessa terra, porque naquele dia você não me santificou. Você está saindo daqui hoje com uma versão não, mas com um entendimento diferente dessa oração que nos foi ensinada, mas tem que viver com prática. Porque é muito fácil botar a mãozinha na cintura e falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, impondo coisas para ele, mas não santifica o nome dele. Então Senhor, olha, eu perdoo as minhas dívidas. Quantas vezes eu já fiz isso, irmão? Teve uma vez que nós estávamos vivendo uma crise. Era uma crise de preparação de Deus. Deus estava me moldando para outras plataformas. Eu estava aprendendo que Deus usava as crises para nos estreitar, nos aprimorar. E nós passamos um momento financeiro muito terrível. Mas pensa numa situação muito terrível. Mas eu não saí correndo contar para o meu pai, para minha mãe. Eu não saí correndo contar para minha sogra. Eu não pegava o microfone aqui, abria a Bíblia aqui na igreja e falava para os irmãos assim aqui na igreja, abre a Bíblia aí, vou ver se Deus vai falar alguma coisa hoje, porque a coisa está russa, estou em crise. Não, irmão, essa postura não podia sair de mim, não podia partir de mim, porque era um tratamento de Deus, era um aperfeiçoar de Deus na minha vida, uma crise brava. Você não faz ideia, carnê que só chegava, boleto que chegava no correio, só chegava, meu Deus do céu, porque conta é assim, a gente quita elas no mês, a gente termina o mês dizendo glória, mas acorda no dia 1º, tudo de novo. Ô glória, fala comigo, glória a Deus por isso. Isso. E aí aquela situação difícil, um dia eu estava bravo, nervoso, perdi um pouco a unção naquele dia, e estava lá em casa esbravejando, e a profetisa Márcia era do nosso quarto, e vem marchando, que eu falei, meu Deus, pegou ela, e eu falei para Deus, larga a avenida, larga para passar, passa o exército, passa, mas não passou o exército, parou. Aí ela parou perto de mim e disse assim, qual foi a palavra que o Senhor nos disse? Eu falei, eis que pus diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ela disse, então você crê que Deus pode pagar isso? Você crê que Deus pode resolver isso? Eu disse, eu posso, então vamos orar agora. E pá! Deus começou a fazer coisas tremendas. O que estava faltando para mim? Uma posição.
que falta para muitos de nós? Uma posição. Então nós queremos muito rogar alguma coisa a Deus, mas nós precisamos santificar o nome dEle por aquilo que estamos fazendo. Quantos entendem o que eu estou falando? Repete comigo: Senhor, perdoa as minhas dívidas. E eu contei tudo isso porque às vezes você não chega diante dele e fala assim: Senhor, está russo o negócio, não está dando não. Fala um milagre. Senhor, a carnezada está aqui, a boletaiada está aqui. Agora não tem mais isso de cheque, porque o cheque ficou para trás. Agora as boletas dos cartão. Cartão é uma bênção. É uma bênção ou não é? Fala, teu irmão, cartão é uma bênção. Mas há quem diga que a fatura é do diabo. Me disseram isso outro dia, que o cartão é de Deus, mas a fatura é do diabo. Aí eu falei para a pessoa que me disse isso, falei assim: então o diabinho que passou o cartão na máquina estava demoniado mesmo, né? Porque quem passa na maquininha o cartãozinho é um capeta. Então é a gente que escolhe fazer as contas. Então é gostoso passar e falar: divide. A gente fala até grosso: pode dividir. Divide logo em 12. 12. Mas a hora que chega 12 daqui, 12 dali, 12 dali, 12 dali, 12 dali, 12 dali, você vai ver, não dá mais 12, né? Dá 112, 212, 412, 512, tudo termina com 12. Então fica ruim. Então a gente não chega e faz essa oração. A gente quer fazer essa oração, mas poucos de nós estamos disponíveis em santificar o Senhor. Quando você toma na sua mão o seu dízimo, quando você toma na sua mão a sua oferta e você decide trazer no altar, você está santificando aquilo que Deus fez na sua vida. Você está dizendo assim para Ele: Senhor, com a minha entrega eu te louvo e santifico aquilo que o Senhor faz na minha vida. Eu trago de volta. Quantos comigo? Continua. Eu estou só fazendo a introdução para chegar no ponto fundamental aqui. E não nos conduzas à tentação. Olha para mim, fala assim comigo, ó. Não nos conduza à tentação. Para que a gente ora? Para que o nome dele seja santificado. Mas não adianta nada a gente pedir para ele orar para não sermos conduzidos à tentação e a gente procurar a tentação. Porque tem um monte de coisa que nos tenta. Mas de vez em quando a gente vai procurar as coisas que tenta, as coisas que nos traz imundícia. Na televisão da sua casa, por exemplo, quem procura a coisa que tenta é você. É você que procura o canal que vai passar alguma coisa. Não, eu só passei por lá. Passou e parou. E fincou a estaca. Então a gente precisa entender que precisamos orar ao Senhor, mas sair dela. Uma vez eu fui num jantar, e aí no jantar, na mesa que eu estava, tinha um monte de gente bebendo bebidas, que não era água e refrigerante. E aí eu estou ali tomando minha coquinha, na época, eu estava mais inchadinho um pouco. E aí eu estava lá tomando, de repente eu estou ali, sabe fazendo o quê? Tirando o rótulo da garrafa da cerveja que estava na minha mesa. Era uma prática que eu tinha quando eu era Quando eu balangava o beiço, eu gostava de ficar arrancando o negócio. E eu estava lá, de repente, eu sinto algo inchar na minha canela. E aí eu percebi que foi minha esposa que me chutou por baixo. Eu sinto que algo inchou, e aí ela cutuca e me fala assim: a sua mão onde está? Aí você fala: mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Se uma pessoa que me conhece, ou uma pessoa que um dia participou de um culto, passa naquele lugar e me vê com a mão na garrafa, naquela hora, o pensamento, a interpretação dela não é a garrafa de coca que eu tomava, mas a minha mão na garrafa da cerveja. Fugir da aparência do mal. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não tem prazer em nos tentar. Deus deseja e ama nos provar, mas o diabo cria situações para tentar a mim e a você, e por ele conhecer os lugares que nós tivemos fraqueza, ele tenta nos forjar em alguns lugares daquele. Quantos entendem o que eu estou falando? Estou dando um exemplo bem simples para você entender que nós devemos fugir da aparência do mal. Se você tem fragilidade nisso, não queira ser forte que você vai cair. Se você tem dificuldade para lidar com isso, se ainda é muito pele, muito carne, cuidado. O Paulo disse isso: olha, se você tiver dificuldade para viver do lado de uma pessoa, se tiver fogo, você vai se embrasar, casa logo, para não viver em pecado. Porque se você for muito carne, você não suportar, você não gosta, não quer viver no Espírito, então casa logo. Então cuidado, se você for muito carne ainda, muito pele, muito contato, muito toque, isso é uma coisa que dá muito no Brasil.
Brasil porque tem essa ação demoníaca que trabalha sobre nós, contra nós, para trazer espírito de sensualidade. Isso nós lutamos e precisamos guerrear isso constantemente, que isso é um principado que rege o nosso país. E não é porque nós somos do Senhor que nós estamos isentos disso, não, um vacilo nosso, isso vai tentar em nós, vai levar-nos ao precipício, porque um abismo chama outro abismo. Então quando nós pedimos para Ele: Senhor, não me conduza à tentação, é para que o nome dEle seja santificado, não porque você venceu aquele lugar, porque você não aceitou a tentação, não é porque você foi tentado de uma forma, você falou assim: venci, não, porque aquilo nem chamou a sua atenção. Diga para o teu irmão: a tentação não pode mexer com você. Fala para ele. Mas Senhor, livra-nos do mal. Para quê? Para que o nome dEle seja santificado. Então eu volto a dizer para você, para mim, essa oração ela tinha que ser só o primeiro versículo, o finalzinho do último, mas o resto que está ali no meio são coisas para nós, que nós devemos realizar, fazer, exercer, para que na verdade o nome dele seja santificado. E quando se consegue santificar o nome dele? Quando de fato se anda na sua vontade. Aí eu vou pedir para a Rafa colocar a segunda tela, para que eu possa mostrar para você o que eu preciso pregar hoje para você sair daqui entendendo isso daqui. Durante as 3 quintas-feiras passadas, nós falamos muito sobre seja feita a tua vontade. Aí hoje eu acrescentei aqui na terra, e lá embaixo eu coloquei como no céu. Entre esta passagem, aqui na terra e como no céu, eu coloquei esses 2 traços, porque aqui existe uma batalha, uma intervenção do inimigo. Quando nós oramos isso: Senhor, seja feita a tua vontade, como é aí no céu, aqui na terra. Então, para que a vontade dele, do céu, que como é no céu, aconteça aqui na terra, não podemos esquecer que é um campo de batalha, que quem tem que vencer sou eu e você. Somos nós que vamos ter que resistir, somos nós que vamos ter que, na verdade, nos preparar, somos nós que vamos ter que reprovar, somos nós que vamos ter que denunciar, somos nós que vamos ter que escolher. Como desde a primeira semana que eu estou falando sobre seja feita a tua vontade, eu disse que quem escolhe fazer a vontade é você. Você tem o livre-arbítrio. Quando Deus cria o jardim no Éden para o Adão e para Eva, Deus escolheu o que para eles? Tudo que era de melhor. Qual era o exemplo que Deus tinha para construir um jardim? O céu. Qual era o desenho que Deus tinha para construir? O trono. Ele desejou criar alguma coisa tão bonita, tão perfeita, tão maravilhosa, para aqueles que seriam sua imagem e sua semelhança, para que o nome dele fosse santificado por causa daquilo que o Satanás queria. Lúcifer queria ser semelhante a ele, então ele pega e declara o que ele queria fazer, falando, e tudo se fez. Mas quando chega em mim e você, ele toca e nos forma a imagem e semelhança dele. Só para quê? Para que nós escolhêssemos a todo dia andar com ele, para que o nome dele seja santificado, e o Lúcifer, o Satanás, fosse cada vez mais envergonhado, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, quando nós falamos de que aquilo que é do céu se manifesta na terra, o responsável em aplicar, em querer viver isso, sou eu e você. Mas esse campo de guerra é terrível. O meu adversário seu vai militar contra você todo dia. O meu adversário seu vai militar contra nós a cada instante, para que você não herde as promessas, para que você não exerça aquilo que o Pai nos ensina pela oração, para que nós santifiquemos o nome dele. As propostas vão vir diante de mim, de você a todo tempo. Deus não tinha uma promessa para o Esaú, Deus não tinha primogenitura para ele. O primogênito é aquele que cuida das coisas do Pai. Mas o que veio diante dele? Veio o anseio da carne, veio o anseio daquela parte física. Então ele escolheu comer o guisado e trocar a primogenitura, o direito de receber herança, porção dobrada. Então o que o nosso adversário quer que eu e você faça? Se distraia com aquilo que Deus deseja, anseia por mim e por você. Alguns de nós já éramos para estar mais longe espiritualmente. Conta isso para o teu irmão. Alguns de nós, não para falar com violência, ele não vai ficar bravo. Alguns de nós, fala para ele, já era para estarmos mais longe espiritualmente. Olha aqui para mim. Mas por não ter entendido esse campo de batalha entre o céu e a terra, nós muitas vezes estacionamos, quando não retrocedemos, quando não nos embrutecemos, quando não nos afadigamos.
quando não, nos chateamos, nos entristecemos. Perceba que você, eu, nós nos entristecemos com coisas da terra, nos entristecemos com coisas humanas, nos chateamos com coisas que as pessoas fazem por nós. Significa então que enquanto nós ficarmos nos chateando, nos melindrando, nos preocupando com as coisinhas pequenas que acontecem à nossa volta, significa que aquilo que é do céu, que é soberano, que é santo, que é incomparável, incontável, não se aplica na terra. Porque nós ainda estamos olhando para as feridas que a terra tem. Você conhece a história, a terra não tinha grama, não tinha tiririca, não tinha colonhão, não tinha todas essas coisas ruins que nós ouvimos. Isso entrou, o espinho entrou quando? Quando na verdade o pecado entrou. Então perceba você que essas coisinhas que são daninhas, que são da terra, que trazem preocupação, que trazem tormenta, porque você quer ver um campo bonito, feito todo o processo de terra, surcado, pronto para ser plantado. É maravilhoso se olhar, é bonito de ver o surco da terra quando o trator passa. E aí a pessoa vem e faz o plantio, é lindo, mas se ela não cuida, tudo aquilo que não presta de colonhão, de tiririca, de matinho, de coisinha ruim da terra nasce ali. Então ela tem que fazer o quê? O cultivo, tem que colocar os venenos, os herbicidas daquela terra, para aquela terra, para matar aquilo. Da mesma forma, a minha vida e a sua. A gente recebe a semente da palavra de Deus numa terra pronta para produzir. E quando Deus fala de produzir coisas na minha vida e na sua, Ele não fala de fruto passageiro. Ele não fala de frutos que nem o meu e o seu apodrece na geladeira ou quando não na fruteira. Ele está falando de frutos que permanecem. Eles estão falando de fruto de excelência, em que as pessoas olham para mim, para você e não falam, nossa, como ele produzia. As pessoas olham para nós e falam, como produz. Olha cada fruto que tem na vida do Adams. É assim que Deus desejou, quando Ele lança semente na minha vida e na sua. Se eu sou você, eu pego e incomodo esse irmão e falo assim, você é terra boa, viu? Você é terra boa. Fala para ele assim, mas tem uns matinhos aí que está fazendo mal para você. E às vezes esse mato, viu, irmão? Esse mato é demônio não. Às vezes esse mato não é demônio não. Às vezes esse mato é gente. Às vezes esse mato é os achismos nossos, é os emburrismos nossos, é a força do nosso braço. Não, porque eu resolve nada. O que você consegue levar na sepultura? Nada. Você consegue levar roupa bonita? Não. Consegue levar riqueza? Não. Dinheiro? Não. Nome? Não. Pelo contrário, o dia que morre está escrito lá assim, ó, jaz, aqui está enterrado alguém que foi, agora está aqui, guardado, só osso. E toda vez que eu vou no velório, eu conto para as pessoas aquilo que eu aprendi em Israel. Eu aprendi muita coisa lá, mas o dia que eu ouvi isso, quase nos dias finais de vir embora, mexeu comigo, mexeu com a minha vida. Porque lá, quando as pessoas são sepultadas, quando a pessoa se lembra daquela pessoa, sabe o que ela faz? Ela vai no cemitério. Ela não acende uma vela para aquela alma, porque ela sabe que ali não tem mais nada. Ela vai lá e coloca uma pedra em cima daquela sepultura. E aí, quando você está no Monte das Oliveiras, olhando para ver o trajeto que Jesus fez e que Ele vai fazer de novo quando Ele voltar, você está de frente com um cemitério aqui, lá na frente da porta dourada que está fechada, fizeram um cemitério também. Aí você vê que tem um monte de pedra em cima de algumas sepulturas, mas em contrapartida, tem algumas que tem duas pedrinhas, outras tem uma pedrinha. E eu fiquei indagando aquilo. Obrigado pela ajuda. Saiu. Indagando aquilo. Mas por que isso? Eu perguntei para o guia. Ele falou assim, olha, porque a tradição aqui é assim, quando uma pessoa marca demais a vida da outra, toda vez que ela se lembra dela, ela vem aqui e coloca uma pedra. Existem sepulturas aqui que todo mês tem que tirar as pedras porque não cabe mais, começa a cair, de pessoas que marcam. E quando eu estou fazendo um velório, eu digo sempre aqui, nós estamos hoje chorando aqui, olhando para essa pessoa, lembrando tudo que ela fez, nós não vamos viver sem ela. Mas eu pergunto para as pessoas, eu queria te perguntar uma coisa, quantas pessoas você já marcou? E se fosse o seu velório, quantas pedrinhas estariam em cima da sepultura? Eu quero te perguntar uma coisa, quantas pessoas você tem marcado tão poderosamente a ponto delas lembrarem de você e olharem para você e dizendo, meu Deus, olha os frutos na vida daquela pessoa. Porque o que mais se vê hoje são pessoas vivendo de milagres do passado que Deus fez.
algumas declarando assim: eu creio que Deus vai fazer. Mas poucos estão dizendo assim: eu estou vivendo o que Deus está fazendo. Eu posso não ver, tem um monte de coisa que eu gostaria que Deus fizesse, Deus não está fazendo na minha vida. Mas por Ele não estar fazendo, eu tenho que declarar: eu vivo por aquilo que Deus está fazendo. Porque fé não é falar quando você está vendo. Fé não é você passar o seu cartão de 50 estrelas e encher o bolso de dinheiro e falar: glória a Deus, Deus é bom. Isso não é fé. Falar que tem fé quando tem tudo na mão é fácil. Quero ver você falar que tem fé quando está tudo ao contrário. Não chove e você fala: eu tenho fé que vai chover. Eu tenho fé que já está chovendo, como o Elias fez. Ah, é? Você viu uma nuvem lá? Não, eu vi. Não, deixa eu explicar. O moço gaguejou. O moço até se arrependeu de ter falado. Não, eu vi, mano. Eu vi uma nuvenzinha assim, ó. Pode falar para o seu tamanho dela. É parecida com a mão de um homem. Tá perfeito. Vai lá falar para ele que vai chover. Olha para mim. Quantos querem ver o seu inimigo envergonhado? O Elias envergonhou os inimigos porque andava na presença de Deus e teve ousadia de ver a chuva no tamanho de uma mão de um homem, numa nuvem sendo formada, e ele disse: esse é o sinal que eu precisava para declarar que a chuva está a caminho. Você está esperando alguma coisa em Deus? Está esperando alguma coisa em alguma área da sua vida? Se você for capaz de ver um sinal, pelo menos parecido com o tamanho da mão de um homem, já é o suficiente para você dizer: por fé, já veio a resposta que eu precisava, já veio o milagre que eu precisava. Vai gerar ele. O Elias gerou. Por quê? Porque ele tinha convicção de estar vivendo em fé. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, para que seja feita a vontade dele na terra, como é no céu. E você já parou para pensar como é que é o céu? Ou você está preso nas suas coisas da vida aqui ainda? Você tem pensado muito nos seus problemas aqui? Ou você tem conseguido pensar um pouco no céu? Você pode imaginar o que é o céu? Quando você faz essa declaração: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, o que você imagina que é o céu? Outro dia eu conversava com o irmão, ele falou assim: eu imagino que deve ter um senhorzinho lá sentado num trono dourado bonito, gordo, barrigudo, barbudo, meio cansado já, porque só pede. E aí de vez em quando ele grita para a anjaiada, e aquele movimento de anjo corre para cá, um sobrevoa por aqui, um outro para lá, e aquele monte de pedido de oração que chega, e bênção que chega. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você: se o inferno é organizado, porque o inferno ele é organizado, o diabo ele é organizado, ele destaca um esquadrão de demônios para atormentar você, a mim, a nós. E se você estiver firmado no Senhor, olhando para o trono, você tem fé suficiente para reprovar a ação daqueles demônios. Eles têm que fazer o quê? Retroceder. Ele tem que chegar lá diante do chefe dele e dizer assim: ó, eu vou contar até 3, você fala o seu nome. 1, 2, 3. Não dá para tocar nesse crente. Esse crente está cheio, esse crente é fervoroso, esse crente é cheio de ventos de avivamento. Esse crente não tem jeito, esse crente não dá. Aí ele falou assim: tudo bem, vocês vão agora apanhar um pouco. Aí ele bate nesses demônios. Há um castigo para esses demônios porque eles falharam na missão. Aí ele destaca um esquadrão um pouco mais forte para mexer numa outra área sua, para ver se você grita, se você esperneia, para ver se você começa a confessar: não aguento mais essa vida, essa casa, esse marido, esses filhos. Ele começa a atazanar áreas da sua vida, até que a sua boca, a minha boca, a nossa boca declare, porque a chave que ele espera é a nossa boca. Conta para o teu irmão: a chave que o inimigo espera é a sua boca. Quantas vezes a gente já não falou: estou cansado dessa vida? Quantas vezes a gente já não falou: estou cansado desse casamento, estou cansado desse emprego, estou cansado. É só essa palavra que sai. Na verdade, na nossa boca não sai por aí. Amém, irmãos? Fala amém. Isso, por aí fala. A gente não fala mais, a gente aprendeu. Mas o que as pessoas, vou corrigir a frase, o que as pessoas mais falam é: estou cansado. Então tudo que o diabo fala, espera, é uma palavra, uma chave. Por quê? Por que Deus te deu o Espírito Santo? Para você receber revelação que ninguém tem, nem os anjos têm. Quando você recebe uma revelação de Deus e você grita: uau, que revelação! Os anjos ficam apavorados. O que ele recebeu? Porque os anjos não têm o Espírito Santo. Eles são apenas criaturas.
Você é uma criatura feita à imagem e semelhança que recebeu o Espírito Santo para se comunicar com Ele. Meu Deus do céu! E o diabo sabe disso. O diabo te odeia, não é porque você é bonitinho, não. O diabo não me odeia porque eu sou pastor. O diabo me odeia porque eu tenho o Espírito Santo. O diabo me odeia porque eu tenho revelação. E tudo que o diabo quer fazer é que eu não viva nenhuma dessas revelações. Tudo que o diabo quer fazer é que isso não aconteça. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O céu é um lugar de domínio. A gente aprendeu aqui na aula terça-feira que Deus faz dos nossos inimigos como se fosse um estrado para os nossos pés, ou seja, para andar por cima deles. Então você pode imaginar o que é o céu? Repete isso comigo de novo: céu, lugar de domínio. Então quando você fala: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é que a minha vida, que eu expresse o domínio que o Senhor tem no céu, aqui na terra. Como é que a gente expressa o domínio de Deus aqui na terra se a gente vive correndo pedir oração para os outros? Como é que a gente quer exercer domínio aqui se o diabo fez assim para a gente? Você fala: você é muito precioso. Você é muito precioso. Você tem um poder que você não faz ideia. Mas você precisa falar para o Senhor: seja feita a tua vontade, e eu vou pagar o preço para que se cumpra o que tem desejado no céu, aqui na terra. Porque se esse é o desejo de Deus, por que o projeto de Deus não se cumpre? Porque tem faltado obediência. Por que tem faltado obediência? Porque tem faltado sujeição. Quando falta sujeição de obedecer, o projeto não se estabelece. Eu vou terminar com essa frase. Diga glória a Deus. O projeto de Deus para Adão e para Eva era que eles habitassem, vivessem no ambiente de glória. Mas a escolha deles não foi que o céu se manifestasse na terra, mas que as coisas da terra ocupassem o lugar do céu. E eu vou te perguntar uma coisa: o que ocupa mais você, o céu ou a terra? Das 24 horas do seu dia, das 6 que você dorme na média, só se for você, apóstolo, porque se eu não dormir 12, eu não acordo bem no outro dia. Mas vamos falar aqui de 8 horas que você dorme, para as 24 sobram ainda quantas? 16. Dessas 16 horas que você tem, o que você prioriza? Dessas 16 horas que você tem, quantas delas você investe em coisas do céu? Mas apóstolo, você não faz ideia da minha vida. Eu não estou perguntando como é que é a sua vida, porque eu estou contando como é que é a minha. Estou perguntando quanto tempo você investe nas coisas que são do céu, para que isso aconteça. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Agora eu queria que você contasse para o teu irmão: não entre em nenhuma guerra. Fala para ele. Não, fala com cara de águia. Fala assim para ele: não entre em nenhuma guerra se você não sabe guerrear. Não adianta você chegar, faz de conta que, irmão, faz de conta que você é um demônio agora. Só faz de conta, viu? Você está vestido e revestido com sangue, viu? Mas faz de conta que ele é o bicho que quer vir me pegar. Não adianta nada eu querer encarar essa guerra se eu não tenho arma. E se eu não tenho arma, eu tenho que fazer o quê? Aprimorar a minha habilidade de guerra. Então, se eu não estou conseguindo vencer as minhas guerras espirituais, significa que a minha parte espiritual precisa de cuidado, precisa de investimento. Eu preciso investir na área espiritual para que eu possa compreender mais a área espiritual. E você se lembra qual foi o texto que abriu o culto? O Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Eu expliquei o que é ser santo. Eu expliquei qual o projeto de Deus para você compreender agora essa palavra. Como é que se estabelece o reino de Deus? Se separando todos os dias para o Pai. Eu espero que essas 4 quintas-feiras, onde nós abordamos esse tema, seja feita a tua vontade, possa ter trazido luz para a sua vida, para que a minha vida e a sua vida seja mudada com relação a Deus, com relação à igreja, as bênçãos de Deus para serem estabelecidas em mim,
ela depende única e exclusivamente de mim do que dos outros. O que desata o milagre na sua vida é a sua fé, não é a minha. Eu posso ser um instrumento que Deus usa para mover você a agir por fé, mas quem age por fé é você. Quem exerce a fé é você. Quem tem desejo de viver a vontade de Deus é você. Eu desejo que todos vocês vivam a plena vontade de Deus para a sua vida. Não que você não tenha vivido, mas que a cada dia você se aprimore. Eu conversava com um irmão outro dia e ele disse isso para mim: apóstolo, do dia que eu aceitei Jesus, que eu comecei a caminhar com Cristo, eu tenho pedido isso, vai ajustando mesmo a minha vida, e Ele permite que Deus faça isso. Tomara que você também faça isso. E eu vou te contar uma coisa para a gente encerrar mesmo de verdade. Eu disse isso aqui terça-feira lá na nossa aula da Escola da Bíblia. Se você ama ser ovelha, Deus não tem nada contra você, mas Deus vai tratar você como ovelha. Se você gosta de ter balido, o que é balido? Ai que dor, ai que luta, ai Senhor, não aguento, socorro. Se você gosta disso, Deus vai te respeitar. Então, se você quer ser ovelha, Ele vai tratar você como ovelha. Ele vai falar assim: vem aqui, vem para o aprisco, vem que o pastor te cuida, vem. Ele vai. Mas se você quiser ser soldado, Ele vai tratar você que nem soldado. Como é que, quando você vê na televisão, quem já fez tiro de guerra, já fez o exército, como é que trata? Sentido! É a palavrinha mansa. Mas Ele vai chamar você no quartel-general e falar assim: vem cá, vem aqui, olha aqui, esse é o projeto que nós temos, esse é o campo, nós vamos entrar lá, nós vamos tomar lá, nós vamos tomar posse daquele lugar, essa terra aqui é nossa. Concorda comigo? Sim, Senhor. Vamos, Senhor. Está cansado? Não, Senhor. Está doente? Não, Senhor. E vamos embora, até não sair com o inimigo no gogó. Ninguém sai de lá. Se você quiser ser um soldado, Ele vai te tratar que nem soldado. Mas se você quiser ser ovelha, Ele vai te respeitar. Você vai ser ovelhinha, cuidadinha, sempre vai ter comidinha no seu coxo. Mas se você quiser ser soldado, você vai subir morro, descer morro, vai entrar em vale, vai arrebentar a cara do inimigo, vai tomar uns tiros de vez em quando de raspão, vai ficar manco de vez em quando, mas você vai sair cada vez mais forte. Queria saber se você quer ser ovelha ou se você quer ser soldado. Dependendo do que você quer ser. Vamos orar ao Pai. Fiquemos em pé.